Olá, galerinha do ensino médio da disciplina de História, tudo bom? Espero que estejam bem. Nesse vídeo nós vamos tratar de um assunto muito curioso, muito interessante, que tem reflexos diretos na nossa cultura ocidental, que é a cultura grega. Espero que vocês gostem, dê um like no vídeo, se inscreva no canal e vamos pro conteúdo. Os Jogos Olímpicos. O primeiro registro material da ocorrência dos Jogos é de 776 a.C. Ele ocorria na cidade de Olímpia, nos arredores do Templo de Zeus. Era um evento muito importante para os gregos, de tal modo que até as guerras entre as cidades eram suspensas durante esse período. Entre os gregos, as Olimpíadas tinham um sentido tanto religioso quanto cívico. As principais modalidades de jogos das Olimpíadas, nós vamos ter o pugilato, que é uma espécie de luta de boxe, o arremesso de discos e o arremesso de dardos. Curiosidade sobre os Jogos Olímpicos. Somente os homens gregos participavam, inclusive eles usavam drogas como ervas e fungos para potencializar o seu desempenho. Estrangeiros, escravos e mulheres eram proibidos de participar, inclusive as esposas e as mães dos atletas olímpicos não podiam assistir os jogos. Somente moças solteiras e a sacerdotisa de Deméter, deusa da agricultura e da fertilidade, podia assistir aos jogos. Presença que dá um caráter místico, religioso aos Jogos Olímpicos. E os jogos eram realizados de 4 em 4 anos. A religião grega. Os deuses não viviam do céu, eles viviam no Monte Olimpo. E o deus principal era Zeus. E estes viviam discutindo os problemas terrenos e celestiais em banquetes regados a muita comida e muita bebida. Inclusive, os Jogos Olímpicos foram criados como uma forma de homenagear os deuses do Olimpo. Os deuses gregos, nós vamos ter Zeus, o deus supremo, a deusa Atenas, deusa da sabedoria, da arte da guerra, Afrodite, deusa da beleza e do amor, Poseidon, deus do mar, Hades, deus da vida após a morte, Apolo, deus do sol, da música, da adivinhação, da medicina, Dionísio, deus do vinho, Eros, o deus do amor, e Éolo, o deus dos ventos. A arquitetura grega. Bem, a escultura, a arquitetura, o teatro, templos, museus, cemitérios, principalmente no período clássico, entre o século V e o século IV a.C., vão apresentar algumas características importantes que vão estar presentes, inclusive, nos dias atuais na arquitetura ocidental. É nos templos que a arquitetura grega mais se notabilizou e influenciou a arquitetura moderna. Um exemplo é a Acrópole, que nós estamos vendo aqui nessas duas imagens. Ela tinha na sua composição muito mármore, colunas e coberturas. Os tipos de colunas na Grécia Antiga, nós vamos ter as colunas dóricas, por volta do século VII a.C., que se caracterizavam por sua simplicidade e grossura de suas colunas. Vamos ter as colunas jônicas, por volta de 450 a.C., que vão se caracterizar por serem colunas mais finas. E as colunas coríntias, essas terão um capitel maior e bem mais enfeitado. A escultura grega. A escultura grega estava ligada à religião, que vai mesclar o divino e o humano, e também ela vai trazer conceitos de sentimentos, como guerra, justiça, paz, sabedoria e etc. O teatro grego. O teatro grego vai criar textos cômicos e dramáticos, mas bem na sua origem, ligada a Dionísio, a divindade do vinho, ele vai apresentar celebrações em homenagem ao deus Dionísio, fantasias com máscaras, com cantos, com instrumentos. Só depois de algum tempo é que o teatro grego vai incluir espetáculos de mímica, dança, música e recitação de poesias, que vai desencadear para um outro momento, que será da peça teatral em si, que vai se subdividir em duas modalidades, a tragédia e a comédia. A literatura dos gregos. Os gregos desenvolveram a epopeia, que são as longas narrativas, contando os feitos dos heróis. E nós vamos ter como exemplo a Ilíada e a Odisseia. Nós vamos ter a poesia, que vai tratar de assuntos amorosos e assuntos do cotidiano. A comédia, que vai ironizar as fraquezas humanas e fazer a crítica social. Nós vamos ter as tragédias, que vão descrever grandes aventuras e episódios trágicos. E também nós vamos ter, por fora dessas 4 modalidades, nós vamos ter as narrativas históricas, os diálogos filosóficos e os discursos jurídicos e políticos. A literatura grega. Os gregos vão aperfeiçoar o alfabeto fenício, inserindo as vogais, e vão desenvolver a escrita de gêneros literários, como a literatura lírica, a epopeia, o drama, que vai desembocar e vai derivar o romance, a novela, o ensaio e a biografia.
filosofia, história e ciência. Nós vamos ter na Grécia Antiga também Heródoto, que vai ser considerado o pai da história. Mas é importante ressaltar que os gregos não inventaram a história, e sim o papel do historiador. Aquele que escreve a história sem se envolver com a narrativa, sem dar opinião sobre os fatos que ele escreve. E vamos ter também Hipócrates, que destacou-se na medicina, e o seu texto mais famoso é o Juramento Ético do Médico. O surgimento da filosofia. A filosofia surge na Grécia por volta do século VI a.C. e vai ser um movimento de promoção do pensamento racional, do uso da razão. A palavra filosofia, philo significa amor e sofia sabedoria, ou seja, amor à sabedoria. Vai surgir junto com a polis, a cidade grega. É por conta disso que vai haver na polis uma participação cidadã. Portanto, o surgimento da filosofia com a cidade-estado vai promover o surgimento de uma nova cultura política, econômica e cidadã na Grécia Antiga. Os 3 períodos da filosofia grega. No primeiro, nós vamos ter o período pré-socrático, do século VII ao século V a.C., onde os primeiros filósofos vão começar a se afastar das narrativas míticas para a explicação do mundo e vão começar a dar início a uma investigação do mundo a partir da realidade aprendida pelos sentidos. Os principais filósofos dessa época são Tales de Mileto, Pitágoras e Heráclito. O segundo período é o período clássico ou socrático, do século V ao século IV a.C., e seu expoente máximo é Sócrates, o ateniense, que vai transmitir seus ensinamentos através da oralidade. E Platão, seu principal discípulo, é quem vai escrever suas ideias. Depois vem Aristóteles reformulando as ideias de Sócrates e Platão. E por último, o terceiro período helenístico, que vai do século IV ao III a.C., é quando ocorre o apogeu do Império Macedônico na região da Grécia. E aí vai surgir o epicurismo, que propõe uma vida que busca os prazeres e a felicidade para combater as aflições da vida, e o estoicismo, que vai defender a identificação da divindade com a razão e a natureza. E vai ser uma filosofia muito arraigada na valorização dos valores morais para uma vida em plenitude. O conhecimento científico, a compreensão do mundo através do pensamento filosófico racional, vai possibilitar o surgimento de diversos ramos da ciência ainda na Grécia Antiga. Por quê? Porque aqui o pensamento racional foi construído com base na observação dos fenômenos naturais e sociais. Não se admite mais um pensamento baseado na mitologia, na religião, no misticismo, nas crendices. Agora se defende a crença na produção de um conhecimento que tem por base o pensamento racional. Nos primeiros estágios do pensamento racional sistematizado, ciência e filosofia vão estar interligados e toda a produção científica vai se dar a partir desse casamento entre ciência e filosofia. É importante lembrar que a separação entre filosofia e ciência só vai ocorrer no século XVII com a Revolução Científica. As primeiras ciências gregas, nós vamos ter a medicina, que passam a considerar as doenças como causas naturais e não mais como castigos dos deuses. Nós vamos ter a matemática dos gregos, ao contrário da matemática dos egípcios, chineses, babilônios, hindus, que se limitavam a fazer cálculos matemáticos de utilidade prática, como por exemplo a divisão de um lote de terra para o plantio agrícola. A matemática dos gregos vai mais além. Ela vai desenvolver a especulação teórica, vai criar fórmulas, teoremas matemáticos, como o de Pitágoras e de Tales de Mileto. E vai vir também Euclides e Arquimedes, que vão desenvolver a geometria. Nós vamos ter também o surgimento da astronomia, com Aristóteles, que vai formular a teoria geocêntrica, de que a Terra é o centro do universo, e anos depois, Aristarco vai formular a teoria heliocêntrica, de que não é a Terra o centro do universo, e sim o Sol. A lógica aristotélica, outra grande criação da filosofia grega. A lógica ocupa-se do pensamento e da razão no sentido de indicar o caminho que o pensamento tem que seguir para ter a validade lógica. Ou seja, a lógica vai atuar no sentido de verificar a validade e a coerência dos argumentos em suas proposições e premissas. Assim, Aristóteles estabeleceu que o raciocínio lógico é um silogismo onde A é verdade de B, B é verdade de C, logo A é verdade de C. E um exemplo básico de Aristóteles é: todos os homens são mortais. Sócrates é um homem, logo Sócrates é mortal. A cultura helenística. A difusão da cultura grega no Oriente foi feita pelo Império Macedônico de Alexandre o Grande. É ele que vai promover essa integração entre os elementos da cultura grega com os elementos da cultura oriental, que dá origem à cultura helenística.
E os principais centros de difusão da cultura helenística nesse período serão Antioquia, Pérgamo e Alexandria. Inclusive, em Alexandria nós vamos ter a maior biblioteca com mais de 100 mil papiros científicos e filosóficos. Ciência e filosofia helenística. É do intercâmbio entre os sábios gregos e os sábios orientais que vai surgir a geometria de Euclides, a astronomia de Hiparco, a geografia de Eratóstenes e a física de Arquimedes. E na filosofia, Zenão com o estoicismo e Epicuro com o hedonismo, que nós falamos nos slides anteriores. Bem, chegamos ao final desse vídeo, espero que vocês gostem, que ele possa ajudar a cada um de vocês a resolver as questões das nossas atividades postadas nas plataformas. Um abraço e até a próxima!